Oi pessoal, tudo bem? Vamos aguardar o Instagram avisar a turma que a gente vai começar a nossa live, a primeira de gestão de conflitos. Teremos lives a semana inteira sobre o tema. Conforme prometido, cá estou, né? Graças ao filho que está ajudando a cuidar da irmã, graças a muitas pessoas, enfim, vamos fazer a live do meio-dia. É um horário que muita gente sai para o almoço, às vezes vai ver notícia, tá com o tempo mais livre, então vamos em frente, tá bom? Hoje eu vou tratar desse tema gestão de conflito porque mais do que nunca é um tema muito atual, né? Quanto conflito a gente vê, a gente presencia, a gente às vezes também se envolve no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então hoje eu trago esse tema porque é necessário falar disso, né? Além do que é um tema que eu gosto, estudo, tem muito a ver com a comunicação não violenta. A gente já teve aqui a nossa série de CNV, então é importante sim falar disso, pensar sobre isso, refletir sobre isso, ok? Então daqui a alguns minutinhos a gente já vai conversar, fica comigo, tá bom? Já. Tô entrando aqui, abrindo tudo certinho pra gente começar, só esperando Instagram comunicar a galera que a gente está aqui ao vivo nesta segundona para falar de gestão de conflito. Vai ser uma live bem rápida, porque a gente vai ter uma sequência a semana toda. A gente está só começando a tratar desse tema. Estou esperando dar o horário aqui para a gente avançar, tá bom? E aí, conta aqui para mim nos comentários, você é uma pessoa que tem boa gestão de conflito, consegue lidar com o conflito de uma maneira tranquila? Se tem dificuldade, em quais pontos você tem dificuldade em lidar com conflito onde? Na família, no trabalho, com amigos, quando vai falar de política, de futebol, né? Enfim, de vacina. Tantos temas estão causando política e a questão de saúde tem causado muito conflito. É bom até para a gente fazer uma análise, né? Como que a gente pode se comportar diante a todas essas situações sem que a nossa vida vire um campo minado, né? Um campo de guerra, né? A gente vive em guerra. Tem até aquela música que fala hoje ela só quer paz, né? Eu tô assim com relação ao conflito. Até porque assim, ninguém convence o outro de nada, tá, pessoal? Ninguém convence o outro de nada na discussão, na briga, no bate-boca. No diálogo, a gente tem chance de acordo. Agora, na discussão, no conflito, é mais trabalhoso. Tem que dominar as técnicas e é disso que a gente vai falar. Bom, eu vou dar o start. Boa tarde para quem tá aqui. Vamos falar hoje de gestão de conflito. A live vai ficar gravada e esse tema será tratado a semana toda, tá bom? Para quem já chegou, antes de entrar propriamente no tema conflito, eu gosto de falar das necessidades básicas do ser humano, porque quem entende quais são as necessidades básicas do ser humano também entende um pouco melhor como conciliar, como negociar, como dialogar, como ter empatia, enfim, que está tudo conectado. Então, quais são as necessidades básicas do ser humano? São 4, tá? A primeira é ser ouvido na essência. O que é ser ouvido na essência? Não só compreender, não só ouvir fisiologicamente, mas compreender melhor o outro, né? Tá aberto a isso, a um processo de ouvir na essência. Ouvir, entender, compreender as necessidades do outro, as dificuldades, ir além do óbvio, sabe? Entrar numa sinergia com a outra pessoa. Então eu preciso verdadeiramente ouvir, respeitar, entender, acolher e não julgar. Gente, isso é muito comunicação não violenta. Então quando eu conto com alguém que realmente me ouve, eu confio, eu me abro, eu tenho uma relação de confiança mútua, uma relação, sabe, boa, gostosa, prazerosa. É o que a gente busca na vida, né? A gente busca isso o tempo todo. Então, qual é a segunda necessidade básica do ser humano? Ser notado, reconhecido, amado. O tempo todo, as pessoas estão buscando ser reconhecido, ser notado, estão buscando afeto. Elas precisam ser nutridas por isso, tá? Então, as emoções transformam a gente.
Então, muito conflito pode ser evitado se a gente entender qual necessidade o outro tem. Ele tem uma necessidade de ser ouvido na essência? Ou ele está com uma necessidade de atenção, de reconhecimento, de amor, né? Se a gente sente a necessidade do outro, a gente não consegue mais ignorar, desmerecer. A gente não vai gerar sofrimento para o outro, né? A gente não vai se sentir mais importante que o outro. A gente vai reconhecer o que o outro tem de bom e não só criticar o que ele faz diferente do que a gente acha que é certo. E se eu consigo amar o outro, reconhecer no outro as necessidades dele, eu também vou ter minhas necessidades reconhecidas. Se eu consigo amar o outro, eu também vou ser amado, né? É uma via de mão dupla. Então vamos lá. Qual a terceira necessidade do ser humano? Necessidade básica. Eu tô falando de necessidade básica, tá, gente? Ter o direito de errar. Sim, ter o direito de errar é uma necessidade básica. Afinal, ninguém é perfeito nesse mundo. Só que muitas pessoas não se dão o direito de errar e também não permitem que o outro tenha esse direito de errar. Então, o princípio mais importante no processo de autodesenvolvimento é a gente suspender todo tipo de julgamento. A partir do momento que eu julgo o outro, eu entro num diálogo com alguém que eu já julgo, que eu já julguei, que eu já decretei algo sobre ele, a chance do conflito é muito grande. Se eu não admito que o outro tem o direito de errar, óbvio que eu vou entrar num conflito eterno com essa pessoa, onde eu vou jogar na cara dela todos os defeitos que ela tem. Eu não estou compreendendo o outro. Primeiro, eu não enxergo meus próprios erros com empatia, eu não me permito errar. Então, eu também não permito que o outro erre. Ferro e fogo. Ferro e fogo. Quando a gente olha o mundo sob essa perspectiva de que não podemos errar, falhar, a gente tem uma tendência grande também ao conflito. Então, eu já falei, né? Ser ouvido na essência, ser notado, ser amado e ter o direito de errar. São os direitos básicos do ser humano. Então, se a gente tem direito de errar, se a gente não vai acertar sempre, mesmo que as pessoas exijam isso de nós, essa palavra enroscou. Então, eu falo assim, a pior cobrança, gente, não é do outro. Nunca foi do outro. A pior cobrança é de mim para mim. Eu me cobro, eu me condeno, eu me julgo o tempo todo. E aí, obviamente, se eu faço isso comigo, que é o ser humano que eu mais devo respeitar e amar na Terra, eu vou fazer com todos. Eu vou virar uma metralhadora de falhas, de erros e de julgamentos alheios. Eu vou virar a fofoqueira que fala mal do erro de todo mundo para os outros. É terrível isso, mas essa autoanálise faz parte do processo. Se eu quero evoluir como ser humano, eu vou ter que entender, eu vou ter que me olhar, né? Eu realmente ouço as pessoas na essência? Eu realmente valorizo as pessoas que estão perto de mim? Eu permito que essas pessoas falhem, errem, até porque eu também falho e erro? Presta atenção, gente. É um ciclo. Então vamos falar propriamente, hoje eu vou tratar de somente falar de um tema, porque eu vou fazer essa live a semana inteira falando de conflito, tá? Hoje eu vou falar da escuta ativa. Eu adoro falar disso como comunicadora, eu gosto muito desse ponto. E admito que falho muito nisso. Por que falho? Sou tagarela. E os tagarelas não são muito de ouvir. Claro, a profissão, trabalhar com desenvolvimento humano tem me treinado para isso. Mas tenho muito ainda a evoluir, tá? Falando de escuta ativa, quando eu quero mediar um conflito, aliviar um conflito, apaziguar um conflito, sair de um conflito, eu preciso observar a linguagem verbal e a linguagem não verbal do outro. Se eu estou mediando um conflito entre duas partes, eu preciso observar a linguagem verbal e não verbal das duas partes, tá bom? E aí eu preciso compreender, por isso a coisa de ser um observador e um ouvinte, antes de ser um falante. Eu preciso compreender o que é relevante para o outro, o que é relevante se eu estou intermediando para cada parte, né? Como cada um expressa seu sentimento, expressa sua emoção, qual necessidade de cada um
ou do outro não está sendo atendida. E eu preciso abrir a ponte para o diálogo. O que é ponte para o diálogo? Se só um fala, o conflito não vai desenrolar. Se os dois falam ao mesmo tempo, não vai desenrolar. Se os dois não falam, não vai desenrolar. Se eles se agridem, não vai dar certo. Então eu preciso instigar. Se eu tô com conflito com alguém, eu preciso me estimular a ouvir e compreender o outro. Ouvir, passar a palavra ao outro. Lembra da metralhadora? Não pode ser metralhadora. Se eu tô mediando o conflito, eu tenho que ouvir os dois lados e fazer com que eles se ouçam. Nossa, Cíntia, mas isso aí é muito difícil. Se você treinar, vai ver que não é. Nem todo mundo é bom ouvinte. Então, às vezes eu tô falando e a pessoa não está captando. Então, escrevo uma carta. De repente, ele é visual. Ou faço um gesto de aproximação, de carinho. Essa pessoa pode ser sinestésica. Ela precisa ser tocada. Ela precisa sentir o ambiente, tá bom? Então, estimulando essa validação dos sentimentos de cada um, né? A gente consegue apoiar o outro e chegar numa melhor solução naquele conflito. Sempre tem um denominador comum. Quem estudou matemática vai entender. Sempre tem um ponto onde os dois se encontram. É ali que está a solução. Não teve um ponto de encontro, não teve um acordo, ok, encerra. Porque você vai ficar dando murro na ponta da faca. Não vai resolver, tá bom? O que facilita essa escutativa, né? Primeiro, a minha disposição psicológica. Eu preciso me preparar para escutar o outro. Não vou eu achando que é fácil, porque não é. Eu preciso estar predisposta a ouvir o outro. Eu preciso querer ouvir o outro, né? E eu preciso saber me posicionar para ser ouvido também. Se a pessoa me corta, eu tenho que voltar. Com licença, eu entendo o seu ponto de vista, mas eu também quero falar. Eu também gostaria de expor o que eu estou sentindo e o que eu estou pensando. Então, ouvir o outro, estar realmente preparado para ouvir, mas também estar preparado para se posicionar para ser ouvido. Eu identifico o conteúdo do que o outro está dizendo, quais são os objetivos dele, os sentimentos, as necessidades, e coloco as minhas também, tá? Expressar ao outro o que você está escutando verbalmente, o que você está entendendo. É por isso que a gente fala assim, faz contato visual quando está falando com alguém. Olha no olho, sabe? Às vezes a boca fala uma coisa, mas se você olhar no olho, a pessoa está dizendo outra. Atenção aos seus gestos. A pessoa está falando uma coisa que é importante para ela e você está com aquela cara de desdém. Ou a pessoa está abrindo o coração e você está com aquela cara de irritabilidade, de que quer sair dali correndo. Você está demonstrando pelo teu corporal que você não está confortável. Então a pessoa desanima. E é aí que às vezes o conflito se agrava. Você aumenta muito o seu tom de voz sem perceber. Põe um tom muito agressivo, incisivo, sem perceber. O outro diz, por que você está me agredindo? E você diz, eu não estou te agredindo. Não é? Não acontece direto? Então, assim, o que eu tenho que evitar se eu quero a escutativa como técnica, né? Eu não posso me distrair enquanto a outra pessoa fala, enquanto ela se expõe. Eu não posso me distrair de observar como ela está demonstrando o sentimento dela. Eu tenho que ter uma curva de atenção alta, né? Eu tenho que realmente estar prestando atenção. De preferência cada vez mais no que aquela pessoa me diz. E não aquela história assim, ó, tá, já entendi. Tá, tudo bem. Depois a gente conversa melhor. E esse depois a gente conversa melhor nunca vem, tá? Eu não posso interromper quando o outro tá falando. Se eu for interromper, eu tenho que pedir licença. Posso falar também, mas não cortar o outro secamente, né? O não julgamento, que a gente já falou. Não importa se eu estou com raiva, estou irritada, estou achando que aquela pessoa só faz M na vida dela. Ali, no momento da escuta ativa, eu não julgo. Eu nem demonstro isso. Eu tô ali para um acordo. Eu tô ali para zerar um conflito, não para aumentar, ampliar esse conflito.
Não oferece ajuda prematuramente, a gente se antecipa muito às vezes. Antes do problema surgir, a gente já criou o problema e já tá querendo resolver um problema que nem existe. Eu sou essa pessoa. Ó, o primeiro dedo que eu aponto é pra mim. Eu sempre antecipo o problema, já quero... vamos pensar o seguinte, se não der certo isso, vamos fazer aquilo e pronto. Às vezes a pessoa não quer minha intromissão, não quer minha ajuda, e isso gera conflito ao invés de aliviar, tá? Não rejeite o que a outra pessoa está sentindo. Sabe, a pessoa às vezes está sentindo algo. É importante para ela e você minimiza o que ela está sentindo. Hoje eu tô triste. Mas você vive triste. Pelo amor de Deus, para com isso. Levanta, sacode essa poeira, dá a volta por cima. Nem esperou a pessoa completar a frase. Não sabe por que ela tá triste. Também não tá disposto a ouvir. Essa pessoa vai guardar isso com um rancorzinho. E aí na hora menos esperada ela vai pôr pra fora e você fala, oh meu Deus, o que eu fiz pra essa pessoa? Não, é o que você não fez. Você não esteve lá quando ela precisou de você. Não vai contar direto a sua história quando o outro começa a falar dele. Eu tenho esse hábito também. Olha, eu hoje me observando. É isso que eu quero com as lives, que a gente se observe, né? Eu acho que quando eu conto a minha história, eu ajudo a pessoa a entender, é uma coisa de uma forma de empatia, de dizer, também já passei por isso e superei. Mas tem limite, gente, tá? Tem limite. Uma vez uma aluna me repreendeu numa aula dizendo, olha, você conta muito da tua vida e a gente não tá aqui pra ouvir só a sua vida, a gente vem aqui pra aprender coisas. E eu falei, exagerei na técnica de dar o exemplo. Vocês entenderam? Se eu não abro o diálogo para ela dizer por que não gostava da aula, eu nunca teria descoberto isso. Outro ponto, né? Não contra-argumente o tempo todo. Então o outro diz, me sinto mal. E aí você responde, eu também. Não tô feliz. Jura? Você não tá feliz? Eu também não tô feliz. Lá. Isso não gera diálogo, não traz solução. Isso não é fazer gestão de conflito. Quando você entra para ser gestor de um conflito, resolver, de tirar o nó, você entra leve. Mesmo que você esteja por dentro, mas você não vai, você está indo ali com que objetivo mesmo? Não é resolver? Então resolve. Eu sempre falo para as pessoas, não fechem portas em lugar nenhum da tua vida, somente profissionalmente, que tem gente que briga muito, às vezes na saída na troca de um trabalho, na saída, etc. E depois, gente, vocês podem precisar bater naquela portinha. Vou ser falso? Não precisa ser falso. Diz o que tem que dizer na saída, ouve o que tem que ouvir e ponto final. Não vai pra tua vida remoendo fim de trabalho, fim de relacionamento. Não leva essa carga pra você, isso não é bom. Isso não vai te ajudar em novos relacionamentos, em novos projetos, tá bom? É fácil falar? Não é difícil fazer também, mas a gente precisa treinar. Conflito, gerir conflito, organizar as ideias para gerir um conflito é treino. Treino. E os maiores desafios estão nos relacionamentos mais íntimos, né? Não estão nos relacionamentos externos tanto, estão nos íntimos. Atenção. E evite a síndrome do especialista, né? Já tem resposta para tudo. Não deixa nem a outra pessoa se pronunciar, falar, se manifestar. Tendência a isso também. Que desgrama, né? Mas o que acontece? Também tive feedback de uma gerente minha sobre isso uma vez. Eu achava que ser proativa era trazer solução para tudo que aparecia na empresa. Até que um dia ela me chamou e falou assim, olha aqui, sabe tudo? Deixa os outros também terem ideias, falar, criar, gerar resultado. Você é uma excelente profissional, mas se você dá aquela impressão arrogante, é tão bom. Olha como é bom o feedback. Mas ela falou numa boa, tá? Eu recebi assim, ela falou numa boa. Dias depois eu fui digerindo o que ela disse, chamei ela para conversar. Ó, o que é gerir conflito? E disse, olha, não me senti bem com o que você disse, mas eu refleti, realmente você tem razão. Então vamos fazer o seguinte, toda vez que você achar que eu tô passando da dose, me chama a atenção na hora. Porque eu faço isso inconscientemente.
Aí ela começou a me corrigir. Foi maravilhoso. Então, assim, permita-se também, aqui é uma outra dica, receber feedback, né? Receber feedback. E aí, técnicas de comunicação para essa escutativa. Mostrar empatia. Eu realmente escuto o outro, me coloco no lugar dele, tento entender os motivos dele, tento perceber os sentimentos envolvidos naquilo, as necessidades dele que não estão sendo atendidas, entendeu? E você vai dizendo isso para a pessoa, eu entendo como você se sente. Eu percebo que isso e isso. Vai demonstrando essa empatia também verbalmente. Outra coisa é parafrasear, né? Então eu vou dizer com as minhas próprias palavras o que ele está tentando dizer para ver se realmente eu estou entendendo. Então a escutativa envolve isso também. Eu estou compreendendo o outro de verdade? Estou entendendo o que ele está dizendo? Então eu vou dizendo coisas para ele, ó, no meu ponto de vista, então, o que aconteceu foi isso. Quer dizer que você se sente desta maneira. Quer dizer que essa necessidade tua não está sendo atendida? É isso mesmo? Estou correta? Vou realmente mergulhando nesse processo de entender como o outro se sente e quais são as necessidades dele, ok? Depois eu emito palavras de reforço e de elogio. Então eu verbalizo isso, tá? Não é bajular, não é puxar saco, não é ser falso. É realmente, se eu tive empatia com o outro, me coloquei no lugar dele, eu preciso reforçar essa empatia, reforçar a nossa relação. Então eu vou dizer, ótimo, entendi. Agora desse jeito que você explicou ficou bem mais claro. Poxa vida, eu gosto de estar com você. Eu quero que a nossa relação sempre melhore. Bom dia, gente linda. Bom dia, Sheila. Então eu vou dando esse reforço positivo. Verbal, gente. Verbal. Eu escuto muito frase do tipo assim, você sabe que eu sei que você é importante pra mim. Você sabe que eu te amo. Poxa, mas eu já não disse? Quantas vezes eu disse que você é uma excelente profissional? Preciso dizer todo dia? Ah, precisa dizer mais vezes. As pessoas gostam de ouvir elogio também. Não só crítica, a gente gosta. Não é elogio puxação de saco, a gente sabe quem tá puxando nosso saco, quem tá sendo sincero. Mas a gente gosta de ter nossos pontos positivos valorizados, nossos filhos gostam também. Às vezes a gente esquece. Como é gestão, é rotina, é aquela loucura, a gente esquece de dizer para a criança, você é linda, eu te amo, você é muito inteligente, parabéns por tudo que você faz. Quando ele te ajuda, você esquece de agradecer. Puxa, obrigado, filho, por pegar um copo de água para mim. Mas esse coitado errar, minha nossa. Então por que quando a criança erra, a gente grita, seu burro, seu imbecil, onde você foi? E quando a criança acerta, a gente não grita, eu te amo, você é lindo, obrigada! Perceberam a diferença? Então, assim, para resumir, né? A nossa habilidade de comunicação é deixar o outro enxergar em nós que a gente pode compreendê-lo. Que as necessidades dele podem ser esclarecidas e que a gente pode chegar num acordo. A gente não precisa viver num pé de guerra constante, se ofendendo, se magoando. Quanto mais você deixa essa bola de neve crescer, impossível vai se tornando voltar à essência daquela relação. Quando eu exponho como eu me sinto, como eu penso com clareza, com objetividade, com sentimento, com vontade de acertar, o outro também se sente muito à vontade para fazer isso. Os conflitos, eles não surgem da noite para o dia. Eles são alimentados, dia após dia. Estou dando exemplo de filho, para ficar mais fácil de entender, de chefe. Vamos supor, você tem um probleminha com o teu chefe, você já pegou birra dele. E você vai carregando essa birra. Então, qualquer coisa que essa pessoa fizer que não te agrade, você alimenta aquela birra. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo porque eu não gosto? Olha como ele faz. Olha como ele fala. Olha como ele se mexe. Olha como ele me critica. Vamos inverter isso? Você tem uma situação difícil com o teu chefe. Você pede para conversar. Oi, tudo bem, chefe? Podemos conversar? Ele pode ser uma pessoa intragável, não tem problema. O primeiro passo é teu. Olha, eu gostaria de expor o quanto eu gosto de trabalhar nessa empresa. Eu tô feliz, porém tem desafios, ainda estou com algumas dificuldades aqui e ali. E a maneira que o senhor me repreendeu tal dia, eu fiquei um pouco chateada com a forma como foi dito, como foi feito. Mas assim, eu queria ouvi-lo.
Eu queria ouvi-lo agora com mais tranquilidade. Os pontos que eu posso melhorar, como eu posso melhorar, por que o senhor quer que eu melhore, né? E depois eu gostaria que o senhor me ouvisse. Tá, ele vai falar, blá, 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 às vezes vai falar de forma ignorante, eu vou estar sem paciência para te ouvir, não tem problema. Você tá lá, você tá buscando um acordo, você quer gerir esse conflito. Você vai ouvir, vai responder calmamente o que tem que responder, vai dizer, tudo bem, eu entendo o seu ponto de vista, o meu ponto de vista é esse, espero que a gente consiga conciliar nossos temperamentos, nananana, muito obrigado pelo seu tempo, estou sempre à disposição para receber feedbacks. Não garanto que a relação virou uma Brastemp, mas o que pode acontecer a partir daí é que ele perceba que você está aberto ao diálogo, que talvez ofender, gritar não vai trazer a solução que ele está pensando, ou que você tenha jogado uma pulguinha aí para ele tentar resolver. Ah, Cíntia, não consigo, tem um intermediário aí que você pode pôr na jogada? Um supervisor, alguém próximo a ele, sempre tentando solucionar o conflito e não riscar fósforo em cima de uma coisa que não vai dar em nada, tá bom? Lembrando que hoje eu tô falando da escuta ativa e a gente vai seguir na semana falando de gestão de conflitos. Se você tem dúvida, pode deixar no meu direct. Eu vou tentar ao máximo responder as dúvidas por aqui, tá bom? Gente, já deu meu tempo. Quem chegou agora no final faz o seguinte, vai ficar gravadinha a live. Vai lá e assiste. Eu vou deixar a live todo dia essa semana, meio-dia, para falar de gestão de conflitos. Hoje a gente falou das necessidades básicas do ser humano e da escuta ativa. Tudo bem? É a primeira parte da série de lives sobre gestão de conflito. Ficou com dúvida? Deixe nos comentários. Se gostou, curte, compartilha, salva e deixa um joinha ou um coraçãozinho aqui pra mim que eu vou amar. Não falei que a gente gosta de elogio? Então se tiver elogio, aceito. Se tiver crítica, também aceito e a gente vai chegar num acordo aqui do que é melhor para os dois lados. Gente, gratidão. Achei muito importante trazer esse tema para essa semana porque as pessoas precisam aprender a gerir conflito. Isso não é automático, a gente precisa treinar, praticar, se determinar a ter menos conflito na nossa vida. Porque todo mundo gosta de paz, eu gosto de paz, você gosta de paz. Vamos viver na paz, tá bom? Gratidão, gente linda, e amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau!